Bem-vindos ao podcast Palavras Simples, porque palavras simples não são simples palavras. Estamos aqui de novo, falando da palavra do Senhor, do amor de Deus. Eu tenho certeza, você vai ser muito, mas muito abençoado em nome de Jesus, amém? Então, olha só, você que já está aí, já está nos acompanhando, rapidamente, meu irmão, em nome de Jesus, tenho certeza, deixa eu conectar aqui, tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa noite, tá bom? Você que está aí, chegou aqui, já está aqui ouvindo o nosso podcast, eu já dou um recado primeiro para você dessa noite. Já conecta mais 7 pessoas abençoadas que você tem em mente e que precisam ouvir hoje uma palavra poderosa da parte do Senhor. Já manda esse link para 14 pessoas em nome de Jesus, para que você possa, em nome de Jesus, abençoar aquelas pessoas que você ama e quer ver Jesus agindo na vida delas. Amém? Deixa eu já. Tô aqui, ó, cercado aqui, ó, de pastores abençoados nessa noite, tema poderoso, palavra abençoadora, e eu já vou partir aqui, ó, falando com cada um deles aqui para eles começarem já a dar a paz do Senhor para você, né? Falar um pouquinho aqui com você, né? Dar o seu aceno nessa noite. Pastor Luiz, seja bem-vindo em nome de Jesus, hein? Gente, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos. Muito boa noite, Pastor Fábio. Pastor Gabriel, meu amigo. Estamos aqui numa mesa rodeada de pessoas boas, com um tema propício, um tema mais do que atual. E a gente vai discorrer com certeza aqui. Tenho muito a aprender com vocês. Amém, glória Também a Deus. manda um abraço lá para a nossa célula. Ô, por favor. Pra nossa igreja, Sal e Luz, né? Daqui a pouco as pessoas estão se conectando aí também. Já mandei, coloquei aqui no grupo aqui para a gente poder estar acompanhando junto aí, compartilhando. Sim. Né, desse podcast aí, que com certeza vai ser bênção para a vida dos nossos irmãos e para as nossas vidas também. Eita glória. Pastor Fábio, chegando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, hein? Primeira vez com a gente. Amém. Estou feliz de estar aqui. Fico feliz por estar rodeado de amigos assim que nem o pastor Luiz, essa galera aí, meu líder. Gosto muito dele. E me sinto honrado de estar aí. Um tema muito propício para falar. Um tema mais de despertamento, né? Um tema muito bom. Calhou de ser algo assim, mais ou menos, daquilo que vai ser falado na escola dominical, sobre servir. Vai ser benção essa noite. Eita glória. Pastor Gabriel, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Uma honra. Poder estar sentado aqui, essa mesa tão especial, junto com os pastorzão, pastor Fábio, pastor Luiz. Pessoal da Sal e Luz, vocês são diferenciados, vocês são galácticos demais. Estou me sentindo um príncipe aqui nessa mesa. Meu Deus, olha aí, gente, tá vendo? Que bênção. Olha só, antes de eu passar para vocês rapidamente, quero dar alguns recados muito rápidos, amém? Você que está nos acompanhando, olha só. Primeiro, você que está aqui, está acompanhando ao vivo, eu vou explicar direitinho, hein? Você colocando aqui, seja uma paz do Senhor, seja uma pergunta para os nossos queridos convidados que estão aqui à mesa, interagindo conosco aqui através do nosso chat ao vivo. Olha só, você vai estar concorrendo, olha aqui, ó, olha que bacana, cara. Uma camisa, 2 camisas do nosso Ministério Marcos Prioche, olha aqui, ó. Tá dando para ver aí, gente? Deixa eu ver aqui, eu tô acompanhando aqui no ao vivo, olha aqui, ó. Essas 2 camisas aqui, da cor preta, elas podem ser suas. Então, o que você tem que fazer? Basicamente, primeiro, interagir conosco aqui ao vivo. Amém? E, ao finalzinho do nosso debate, nossa conversa aqui à mesa, nós vamos estar sorteando essas 2 camisas aqui para você. Amém? Meu irmão, como é que você vai me entregar? Fica tranquilo, entre em contato comigo, eu vou entregar para você em nome de Jesus. Amém? E aí você entra aqui no chat, passa o seu telefone, seu endereço, vai chegar até você essa camisa em nome de Jesus. Agora, gente, eu tava pensando nisso, falei, poxa vida, o que fazer hoje para esse podcast? Que é um podcast especial, pastor, hoje, você acredita nisso? É o podcast número 40. Podcast Palavras Simples, número 40, edição 40. Que lindo, cara, assim, eu fico feliz. Glorifico o nome do Senhor por chegar aqui nesse número e espero chegar ainda muito além desse número. Então, como hoje é um podcast diferente,
nós vamos ter uma surpresa aqui. Eu não sei se eu falo, se eu não falo, eu não sei. Mas a gente vai ter uma surpresa aqui. Além dessas 2 camisas, nós vamos ter mais um sorteio. Meu Deus. Meu Deus. É um negócio bem bacana. Você está olhando esse ambiente aqui do podcast? Não, essa televisão, não, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas algo que está aqui nesse ambiente, pode ser sorteado nessa noite para você. Que legal. Amém? Bênção. No meio do podcast, se você estiver aqui com a gente ainda nos acompanhando, você vai saber o que nós vamos sortear, te presentear, porque para nós é um presente que você esteja conosco aqui, ao vivo, acompanhando o nosso podcast. E mais do que justo, né? Nada mais do que justo nós presentearmos você que está aqui conosco sempre, nos ouvindo, vendo aqui no YouTube. Perfeito? Dados os recados. Aleluia. Vamos aqui para o tema de hoje. Tema de hoje do podcast Palavras Simples. Tema: remova a pedra. A minha parte, eu tenho que fazer. Então, em nome de Jesus, para você é logo de cara, hein? Remove a pedra, meu irmão, porque a sua parte você tem que fazer. O texto base de hoje está em Livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 38 até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor, hein? Então, novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém, queridos? Amém. Texto conhecido, abençoado. E aí, pegando essa deixa do nosso tema de hoje, eu já vou perguntar aos pastores aqui, oração, igual a orar mais ação, a gente fala muito sobre isso. E aí, para ficar claro para você nessa noite, não quer dizer passar à frente de Deus, mas que as minhas ações possam refletir a minha fé. Eu tenho fé para que aconteça, mas eu tenho que fazer a minha parte juntamente com a minha fé. Então, já vou passar. Pastor Luiz, pode começar o senhor? Bênção. Eu ministrei essa palavra tem algumas semanas. Eita glória. Ministrei sobre esse texto já há algumas semanas. Se não me engano, acho que foi lá na igreja do pastor Eduardo, na Baixadinha. E eu discorri em cima desse texto porque, de uma maneira proposital, quando o recado chega para Jesus que Lázaro está doente, a Bíblia fala que propositalmente ele ficou onde ele estava por mais 2 dias. Existia um tempo de viagem, né? Da onde Lázaro estava para onde Jesus estava. Um dia, a Bíblia diz que era um dia de viagem. Então, um dia de viagem. Para chegar até Jesus, ele ficar 2 dias ainda. Então, quando Jesus sai de lá, sai do local ao qual ele estava e vai a caminho, né, da região onde estava Lázaro e a sua família, Lázaro já estava morto já. Então, Jesus chega naquele local, a notícia vem até ele não entra no povoado, do lado de fora do povoado ele recebe a notícia, vão chamar as irmãs dele e começa, né, a conversa dele, a maneira com que ele se comportou, né, aquele turbilhão de emoções que envolve uma morte, né, que envolve um sepultamento, pessoas chorando, pessoas próximas ali. Ele expressou, né, o amor que ele tinha por Lázaro, pela família chorando. E chegou o ponto, né, em que ele é levado ao túmulo, ele pede para ir ao túmulo e ele solicita que tirem a pedra. E eu dei um enfoque, né, nesse versículo, quando ele pede para tirar a pedra. Sim. E quando as meninas falam assim, ele já cheira mal. E eu dei um enfoque também no que acontece com o corpo 4 dias. Para a gente ter uma ideia do que acontece com o corpo durante 4 dias. Né? No primeiro dia,
para quem já frequentou, né, um local que você tem que fazer um reconhecimento de corpo, né? O corpo está lá congelado e nas primeiras 24 horas o corpo fica duro e já começa a soltar secreção, né? As bactérias agindo ali por dentro e provocando inchaço e já começando a trazer o mau cheiro. O quarto dia já está em um estado realmente de decomposição. E realmente o cheiro no local estava forte, né? Estava forte, mas o dono da vida chegou. O dono da vida chegou no local. Eu discorri também no Vale dos Ossos Secos, porque quando, né, o Senhor pergunta ao profeta se era possível aqueles ossos que estavam sequíssimos, né? Você pega uma coisa sequíssima, né? Ela desfaz na mão. O Senhor, se o Senhor profetizar, se o Senhor falar, vai acontecer. E os ossos começaram a se formatar. Imaginando Jesus chegando naquele povoado, a fala de Jesus, o comportamento do corpo de Lázaro já se restaurando ali, né? Voltando ao normal, se recompondo. E ele pede para tirar a pedra, né? A pedra que era um impedimento de Lázaro sair para fora. Sim. E quando fala que ele né, que estava cheirando e tal, essas são as desculpas. Eu parei muito nisso, na questão das desculpas, né? Que todo mundo dá. Há pouco, né, antes de nós entrarmos aqui no ar, eu falei, né, dessa coisa da terceirização, né? Desse fenômeno da terceirização, quando começou, né, eu pesquisei um pouco, fala muito, foi, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, né, os americanos mexendo com seu poderio bélico ali, eles começaram a terceirizar, né, aquele trabalho, e isso começou aqui, veio também para o Brasil também, na década de 70, 2017, né, começou a ter a movimentação. E, enfim, hoje a maioria das empresas, indústrias, trabalham com a terceirização. Hoje o ponto final, né, a entrega final a terceirização hoje faz parte também dessa entrega final, as mudanças que isso trouxe, e as pessoas começam a terceirizar as suas responsabilidades, né? Perfeito. Começam a terceirizar a sua fé, começam a não mais querer orar, a terceirizar tudo para que pessoas possam fazer. Não, eu tenho o pastor Gabriel, que é um homem de oração, tem o pastor Fábio, que é um homem de oração. Então, para que eu vou orar se ele pode orar por mim, né? Se ele pode interceder por mim, se ele pode ler por mim, se ele pode estudar por mim, se ele pode buscar por mim? E Jesus, ele dá uma ordem aqui, pô, cara, pedra eu não vou arrastar. O principal eu faço, o milagre eu faço. Agora, o que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Então, o possível nós sempre teremos que fazer. Está no nosso alcance, eu tenho que fazer. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, esse dia não, acho que ontem, ela falando assim, poxa, depois de velha, ela falou assim, né, que está precisando de uma documentação para entrar na faculdade. Ela vai falar assim, depois de velha, eu senti o desejo de fazer uma faculdade. Falei, antes tarde do que nunca. Perfeito. Porque quando eu era mais novo, eu não conseguia fazer. Isso é uma impossibilidade? Não, vamos embora, vamos para dentro. Tem um monte de gente se formando aí com 50, 60, 70 anos. O podcast está no número 40, né? É. Esse ano, eu tenho um ano para abandonar o 40 e entrar no 50. É isso, é. Eu entrei no 40, eu fiquei assim, poxa, 40 eu tô na descida agora, né? Cheguei lá em cima, agora eu tô descendo a ladeira. Mas existiam impossibilidades que elas foram quebradas aqui, né? Dos 40. Agora, quais são as minhas impossibilidades? O que eu vou ter que mover na minha vida na entrada agora dos 50? Já estou vendo que eu preciso cuidar melhor da minha saúde, do meu físico, se eu quiser romper e entrar nos 50. Então, assim, para a gente, como pano de fundo aqui, né? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa que eu e você tem, né, para remover essas impossibilidades, parar de terceirizar as coisas e assumir as nossas responsabilidades? No que tange o reino, no que tange o mundo espiritual. A gente sabe o que tem que fazer. Mas qual é a desculpa? Acho que essa é a provocação que eu quero fazer. Qual é a desculpa, né? Porque a desculpa é assim, eu não vou mover porque tá fedendo, tá cheirando mal. Mas, pô, peraí. Vai acontecer algo diferente. Provavelmente, Lázaro já estava em pé, aguardando ali o comando. O corpo estava aguardando o comando para sair. Imagina o seguinte, que Jesus chegou ali, ele já, através da conversa de Jesus, Lázaro, não posso conjecturar isso, Lázaro já está de pé, através da conversa de Jesus. Jesus não falou assim, levanta Lázaro e vem andando. Não, vem para fora. Já estava em pé, esperando ali já, provavelmente de trás daquela porta que estava impedindo ele para sair. Mas alguém tinha que fazer aquele trabalho de empurrar ali a pedra ali, porque isso é possível para o homem.
O que é possível para o homem, Deus não vai fazer. É possível você fazer. Então, meu irmão, tira a tua pedra aí, para de dar desculpa e vambora. Pastor Gabriel. A pedra, ela aponta um ponto final, né? A palavra de Jesus, quando recebe a notícia, diga a elas que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas 4 dias depois, o corpo está fedendo, né? Já está em estágio de decomposição, a gente sabe todos esses trâmites aí. E a pedra é o ponto final na história que Jesus não tinha determinado que havia um ponto final. Só que eu quero pegar a questão da humanidade, né? Das pessoas. O nosso Deus é um Deus que não tem dificuldade de lidar com a nossa humanidade. Jesus poderia ter ido direto ao túmulo, mas ele faz questão de passar na aldeia para falar com Marta e depois com Maria. Porque ele sabe que Lázaro, o problema de Lázaro já está resolvido. É isso. Ele vai dar o comando, Lázaro vai ter que voltar. Agora, Marta e Maria, que estavam com questões para serem resolvidas. E aí a questão que você levantou como primeiro, o pastor Luiz trabalhou, a palavra oração é orar e agir, né? Ou agir em cima daquilo que a gente ora. Sim. Eu orei pedindo socorro de Deus, pedindo ajuda. Agora ele chegou para me trazer socorro, eu estou dizendo que eu não quero socorro dele. O senhor demorou, o senhor chegou tarde. Então, uma questão que eu acho importante a gente pensar e refletir é que Deus não tem dificuldade de lidar com a nossa humanidade. E muitas vezes a nossa humanidade, ou na maioria das vezes a nossa humanidade, ela tende a nos trair. Perfeito. Ela tende a nos colocar em uma situação em negação da fé. Eu orei, mas agora a minha humanidade está dizendo para mim que não tem condições daquilo que eu orei. Certo dia o anjo desce, né, não trocando muito, mas pensando, o anjo desceu no pé do altar e diz: Zacarias, tua oração foi ouvida. Ele falou: que oração, pô? Não orou, tua mulher está grávida, não tem como, ela está velha, eu também estou, ela é estéril, mas você não está acreditando que você orou. Então, muitas vezes, a nossa oração, ela também passa por esse problema da nossa humanidade, em que a gente diz, eu confio em Deus, mas a minha humanidade, ela muitas vezes me trai nessa confiança que eu deveria, de fato, empregar em Deus. Então, eu acho que a gente precisa orar e não condicionar o efeito da nossa oração à nossa humanidade, ao meu sentimento. Porque tem dia que eu acredito que eu vou ganhar o mundo. Eu vou para a rua trabalhar acreditando que eu vou virar as coisas do avesso. Mas tem outro dia que eu digo, Deus, eu estou só pela misericórdia. Se o Senhor não fizer alguma coisa por mim, eu acho que esse dia não vai sair nada. Vai ser nunca, né? O pior dia da minha vida. É a minha humanidade. Sim. Eu não estou querendo ganhar o mundo, todo dia eu estou dizendo, Deus, eu acho que eu vou perder até o que eu tenho. Verdade. Então, Deus, ele visitou a aldeia para tratar a humanidade, porque Lázaro não tinha escolha. A Bíblia diz em João 5 que os mortos ouvirão a minha voz e terão de atender. Agora, o problema são os vivos ouvirem a voz de Deus e responderem positivamente ao que Deus ele tem para falar. Então, eu quero trabalhar essa ideia de oração, é que ela passa pela nossa humanidade. Ela vai passar e a gente vai ser confrontado a ir além na perspectiva de oração, não ficar mais, não apenas no campo das ideias. Porque muitas vezes a gente ora meio que por um desencargo de consciência. Não, eu vou orar para dizer que eu orei. Mas a minha humanidade mesmo está dizendo assim, acho que não tem mais jeito mesmo, não. Não, mas se você orou e orou deu certo, a chance de você viver milagre se tornou total. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que pede, a porta abre. Então, a gente não deve orar confiando naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente acredita. Por isso que o justo ele vai viver não pelo que ele sente, mas ele vai viver pelo que ele acredita. O justo viverá pela sua fé. E a gente precisa ter uma fé prática, uma fé que funciona de verdade. E não apenas quando eu acho que tudo vai dar certo, mas ainda quando eu acho que não vai dar certo, a minha fé continua segura, porque eu orei a pessoa certa e o Deus que me prometeu, né? O Deus que liberou a palavra, ele vai agir para funcionar na minha vida. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a nossa humanidade, porque Deus não tem dificuldade. Perfeito. Ele visitou a aldeia sabendo que elas iam reclamar, mas ele estava querendo curar o coração delas para que elas pudessem aproveitar o milagre que ele iria fazer na vida deles. Acho que é isso. Que bênção. E é interessante que, às vezes, o remover a pedra são algumas coisas que a gente tem que fazer que só nós podemos fazer, como, por exemplo, um bom testemunho, um posicionamento diferente, uma mudança de vida, de chave, que só nós podemos fazer.
e a gente fica esperando Deus fazer algo quando a gente fala, não, eu me posiciono. A partir de hoje eu não faço mais isso, porque eu sigo o Senhor e Ele é o transformador da minha vida. Opa, você removeu a pedra. Agora entra, Jesus. Faz o que tem que fazer. Move o que tem que mover, transforma o que tem que ser transformado. Amém? Pastor Fábio, fica à vontade. Então, vou pegar um gancho aí. O pastor Gabriel falou sobre Jesus chegando, ele foi ver a humanidade das pessoas e ele encontrou incredulidade. E a atitude de Jesus de pedir para remover a pedra, nós estamos falando nessa situação. Sim. Ele quis coparticipar as pessoas do milagre para que elas pudessem acreditar. O texto vai dizer isso. Ela pudesse passar a realmente ter fé. Se você seguir do pressuposto lá do jardim, quando Deus criou todas as coisas, ele não precisou do homem para criar. Mas aí ele também não precisava do homem para cuidar daquilo que ele criou. Ele é soberano. Mas ele usou o homem para cuidar. Não, você vai ficar aí no jardim, vai cuidar. Quando ele chega naquela situação de Marta e Maria, ele poderia chegar lá e ter removido a pedra. Nós temos outro texto que vai comprovar que ele poderia ter removido a pedra, que foi o seu próprio sepultamento. Não teve ninguém que removesse a pedra de Jesus. Foi ele mesmo que removeu. Porém, ele quer que nós participamos do milagre. Só que a gente não consegue fazer o milagre. O que nós conseguimos fazer? Remover a pedra. Jesus ele tem ciência disso. E para que nós participamos desse milagre, nós precisamos remover essa pedra. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes chega um pedido de oração e você faz a sua oração, por mais simples que seja, e quando você recebe um retorno que aquela pessoa foi recuperada, aconteceu, a porta abriu, ou a pessoa estava no hospital internada, eu me sinto participante do milagre. É esse sentimento que Jesus quis trazer para aquele povo que estava ao redor. Porque ele mesmo poderia, com o seu poder, ter removido a pedra, o lado sai para fora, eu vou te desatar, ó, tá safo, agora vamos para a ceia, tá tudo tranquilo. Não. Gente, olha só, eu vim aqui, e o cenário que eu encontro aqui é totalmente desfavorável de tudo aquilo que eu venho ensinado. Porque Marta, Maria e Lázaro não conhecia Jesus de ouvir falar, eles eram amigos. Uhum. Jesus, em toda vez que ia em Betânia, a casa que ficava era dele. Se nós somos amigos e todo dia eu estou na sua casa, Marco, de vez em quando eu estou na sua casa, viemos bater um papo, nós passamos a ter intimidade ao ponto de nós falarmos assuntos. Você vai falar assunto do seu trabalho, eu vou falar do meu, da sua família, eu vou falar da minha. Jesus ia na casa de Lázaro e o assunto que tinha lá era sobre o reino. Então, Maria e Marta sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Todos os episódios que passaram em reunião na casa dela, o que Jesus encontra ali é totalmente ao contrário daquilo que ele tinha ensinado para eles. Sim. Então, o que Jesus quis fazer vem cá, eu quero que vocês participem disso aqui. Eu quero que vocês sejam participantes do milagre. Retirem a pedra, que o resto eu vou fazer. Então, eu acredito que as nossas orações, ela é uma oração que eu estou pedindo para que o Senhor mova o seu braço de eternidade e eu vou agir a minha parte física aqui. Então, a oração é uma participação junto do milagre daquilo que Jesus quer promover nas nossas vidas. Interessante isso, né? Quando o pastor Gabriel estava falando aqui, eu me recordo das meninas, né? As meninas realmente passaram isso para Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Quando elas chamaram, né, mandaram o recado para Jesus, a expectativa é que imediatamente Jesus ia chegar junto com quem levou, com quem levou o mensageiro. O recado chega com apelo, aquele que o Senhor ama. É isso aí. O recado chega com apelo muito profundo. Muito profundo. E aí, quer dizer, Jesus chega ali, elas falaram lá, poxa, se eu tivesse aqui, não teria morrido. O interessante é que ele insiste com ela, né? Uhum. Não, mas ele vai ressuscitar. Ele não, vai. Naquele grande dia, ela aprendeu. A lição de casa ela levou. Sim. Naquele grande dia, ele vai ressuscitar. Não, Marta, eu não estou falando sobre isso. Estou falando agora, eu posso fazer isso agora. Elas não tinham dimensão do que Jesus ia fazer. Elas não tinham ideia do que Jesus ia fazer. Elas tinham alguma ideia do tamanho do poder de Jesus. Mas acho que não há tanto.
Porque o jovem lunático, quando o pai leva o menino para os discípulos lá, né, para curar eles, e os discípulos não conseguem, ele vai para Jesus, o pai vai para Jesus. Pô, será que o senhor pode fazer alguma coisa por ele? Se eu posso fazer, se você crê, ele vai e implora para Jesus, ó, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Sabe, que eu acho que a gente estava conversando algo aqui antes, né, do podcast, eu acho que é isso, sabe? Chega uma hora, né, por conta da nossa humanidade, desse turbilhão de emoções, que uma coisa a gente fala, outra coisa a gente viver algo dessa parte, né, algo assim tão forte, tão tremendo. Você viver aquilo ali. E aí você, né, aí você vai pegar a tua reserva. A reserva o quê? O que você lê. Se você medita na palavra do Senhor, é a tua reserva. É aquilo ali que vai te dar esperança, aquilo ali que vai avivar a tua fé. O Espírito Santo vai te lembrar. Não aconteceu isso na Bíblia, em tal episódio. Eu vou usar aquela fala do Pai. Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E começa a pedir o Espírito Santo, né? A minha humanidade. Não vou nem colocar a minha incredulidade. Me ajuda a vencer a minha humanidade, porque eu não consigo enxergar uma saída. Em Lucas capítulo 10, a última parte do capítulo, Jesus vai visitar a casa deles. Uhum. Ele diz que Jesus visita propositalmente. E ali ele quer ensinar. Ele quer antecipar um fato. E aí Marta, distraída com muitos afazeres, e aí vai uma questão importante a gente avaliar. Tem coisas que Deus quer falar, quer tratar, mas a gente está muito ocupado para ouvir Deus falar. E aí, o que Deus faz? Ele quer ensinar a gente ter o quê? Uma atenção ao que Ele quer fazer na nossa vida. Então, Deus, Ele visita a casa para antecipá-los, para prepará-los para o que eles deveriam passar. E aí vai um sinal para nós. Deus sempre está falando e a gente muitas vezes não quer parar para ouvi-lo. E aí Deus, Ele quer nos tornar prontos para viver momentos de grande tensão, grandes problemas, porque a gente quer viver milagre, mas a gente não quer passar por dificuldade. Eu não consigo entender isso. Só se vive milagre em lugares de insegurança. Caso contrário, se eu tenho segurança, eu não preciso viver milagre. E a gente fala, Deus, eu quero viver o milagre, eu quero viver o milagre. Aí Deus coloca a gente no ambiente do carro e a gente fala assim, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Ué, você pediu para eu realizar milagre, eu estou agora preparando um cenário favorável para fazer milagre na tua vida. Então, muitas vezes, Deus visita a gente para preparar a gente para situações que a gente vai enfrentar, mas a gente não consegue perceber o que Deus está querendo fazer. A gente acha que foi uma visita corriqueira. Não. O Senhor gastou tempo trabalhando, ensinando a gente a ter o quê? Atenção ao que Ele quer falar, para que na hora certa a gente possa se utilizar daquela fala dEle, daquele princípio, daquele ensino, daquele código aí, o pessoal mais novinho que está pegando as coisas aí. Então, muitas vezes Deus veio nos visitar e a gente não entendeu o tempo da visitação de Deus para nos preparar para situações difíceis. Posso colocar uma questão. Tive um tempo em que Deus ele me orientou a estudar profundamente o livro de Neemias. E aí é uma questão da minha humanidade. Eu passei, como já passei várias vezes. Li o livro, falei, não, já sei muita coisa aqui, passei. Não demorou muito tempo, nem 6 meses. Eu passei por uma situação muito tensa em questão de família, né? Papai saindo de casa na época, meus pais se separando, e aí o Espírito Santo me lembrou, tentei te preparar. Primeira coisa que ele falou, quanto tempo que Neemias orou? Eu falei, de 3 a 4 meses. Ele falou, então, era esse detalhe que eu queria que você entendesse. Já que você não está tão pronto para viver o que você vai passar agora, você vai ter que dar mais ou menos o teu jeito aí, vai contar com a minha misericórdia. Mas ele me antecipou para algo que eu viveria. Então, muitas vezes a gente peca na nossa humanidade porque a gente não está atento à visitação de Deus para a preparação para aquele momento que a gente vai passar na nossa vida. Isso é tão sutil, né? Nesse trabalho nosso com voluntariado, né? E atento, né? À organização do culto, atento ao andamento do culto, para as coisas acontecerem ali. O pessoal está chegando na igreja primeiro culto e você acomodar as pessoas e tal, envolvido ali com o diaconato, né? Com o pessoal dos voluntários, enfim, para que tudo ocorra bem, palavra, louvor, acomodação. E eu comecei a perceber, né? O Espírito Santo começou a me incomodar. Cara, você está muito envolvido com o trabalho. Eu quero que aquilo que você prega para os seus voluntários, né? O tempo de qualidade, né? Para que eles possam, né? Estão ali trabalhando, estão ali servindo, mas ter o tempo também de estar ali sentado e ouvindo a palavra e se alimentando da palavra, você está falhando. Falei, Senhor, me perdoa.
E aí eu dei um tempo. Falei, opa, a galera tá trabalhando aí, o pessoal sabe o que tem que fazer, o pessoal é muito compromissado, né? Louvo a Deus pela vida do voluntariado nosso lá da Sal e Luz. Mas eu vi que eu estava entrando numa questão religiosa de trabalho, de envolvimento, não estou fazendo a minha parte. Não, peraí. Eu preciso me alimentar, eu preciso receber essas sementes que são lançadas ali no altar, porque, né, eu peço a Deus, Senhor, o meu terreno tem que ser um terreno fértil para receber a tua palavra, né? E essas sementes produzir vida na minha vida e na vida das pessoas a qual eu convivo. Então a gente tem que, sabe, ter um Espírito Santo conosco ali e a gente precisa entender, né, ouvir a voz do Senhor e se endireitar. Opa, essa pedrinha aqui de excesso de trabalho aqui vai me atrapalhar. Ô Marta, pastor Marta, dá uma cegada aí. E aí eu preciso ouvir a voz. Não, e é interessante, a gente até falou um podcast, acho que foram 2 ou 3 podcasts passados, né? Sobre essa coisa de você, às vezes, fazer tanta coisa e achar que é para o Senhor, quando, na verdade, esse monte de coisa que você está fazendo está te afastando do Senhor, próximo da presença. Verdade. Né? Isso a gente pode falar, pastor Fábio. Então, só pode chegar mais então, perto aí, fique à vontade. só nesse quesito da oração, e o pastor Gabriel e o pastor Luiz falando aí, me trouxe um algo aqui. A nossa ação, como retirar a pedra, como a minha fala passada, fazer parte do milagre de Jesus, porém, a nossa ação, ela vai refletir nas pessoas uma quebra de incredulidade. Porque, eu não sei se vocês já foram numa exumação de corpo, quando a pessoa que está exumando o corpo começa a tirar a pedra que está em cima, você está ali porque você precisa estar, mas os seus olhos quer ver e não quer ver. As pessoas, os homens que foram tirar a pedra foram os primeiros a começar a surgir neles a fé. A quebra de incredulidade começou a surgir nele e deles começou a abençoar as pessoas. As pessoas começaram a acreditar que realmente Jesus ia curar, porque mandar tirar a pedra é fácil. Tira a pedra aí que deixa comigo. Não, mas peraí, será que esse cara aí, acho que tá falando muito sério, não. Porque as nossas ações sempre vai ser para abençoar pessoas. Ela precisa abençoar pessoas. Nesse texto, abençoou todo mundo que estava ali naquela reunião, naquele velório, que estava ali junto ao sepulcro, abençoou. Hoje à tarde eu estava preparando algum material para domingo, e me veio um texto de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 14, quando Jesus termina de fazer a multiplicação dos peixes. Jesus vai para o monte orar, e aí ele dá uma direção para os seus discípulos, pega o barco e segue a mar alto e fica tranquilo que daqui a pouquinho eu estou lá com vocês. Eles passam e pegam um mar contrário, uma tempestade contrária. Se você observar o texto, está todo mundo desesperado dentro do barco, dentro da embarcação. Para mim é um pouco fácil falar sobre a embarcação, porque eu fui pescador há muito tempo e hoje sou marinheiro. Eu já tenho bastante tempo que eu trabalho com isso. E eu já peguei muito mar agitado. Já pegamos tempo de a gente retornar para o porto porque não dava para romper. Mas nunca ficamos tão desesperados como o texto vai dizer, porque eles não eram qualquer pessoas. Nós estamos dizendo que eram pescadores. O pescador está todo dia no mar, e eles estão acostumados a pegar aquela tempestade. Tem experiência. Tem experiência. Então, para a gente cortar, eles estavam ali naquela situação sem Jesus no barco. Para o pescador, para o marinheiro, o local mais seguro que tem no meio do mar, na tempestade, é dentro do barco. E cada um tem a sua função. O mar estava ao contrário. Se você quiser vencer uma tempestade, você só vir a favor da tempestade. Ela vai te jogar para a terra. Quando você não vê um surfista surfando contra a onda, você vê o surfista surfando a favor da onda. Verdade. Então, navegar a favor do vento é a melhor navegação. Só que o texto vai dizer que eles estavam, que a tempestade estava contra eles, era contrário. Então, o destino que eles tinham que ir
Era contra a tempestade. Sim. Aonde vai ter uma ação que vai motivar a fé de quem está na embarcação? Foi quando Jesus chegou? Não foi. Porque Jesus chegou, apavorou mais eles. O texto vai dizer que eles tiveram Jesus como um fantasma. Tá verdade. todo mundo desesperado. Um tinha que estar navegando, um tinha que estar tirando água, outro tinha que estar caçando colete, porque se for a pique, nós temos um lugar. Então, o local seguro é dentro da embarcação. Aparece Jesus, todo mundo fica desesperado. Mas Pedro, ousado, fala assim: ei, Jesus, se tu és Jesus, deixa eu ir até você. E Jesus falou que vem. Ele, né? O que motivou o povo da embarcação, os tripulantes da embarcação, foi Pedro sair do barco. Porque, Pedro, você é o mais experiente, cara. Tu vai sair do barco, aqui é lugar seguro. Não, cara, eu vou sair do barco. Quando as águas se solidificam debaixo do pé do Pedro, todo mundo se acalma. Você não vê mais o texto dizendo que eles ficaram desesperados. Então, a sua ação, a sua retirada de pedra, o seu modo de viver, ele vai abençoar pessoas em volta de você. Tá todo mundo desesperado, você tá calmo, a sua calma vai acalmar pessoas. A sua ação positiva dentro daquela situação que tá todo mundo desesperado vai acalmar pessoas e vai trazer tranquilidade. Isso aí. Interessante, pastor, a gente estava falando um pouco de direcionamento, né? Ouvir o direcionamento do Senhor para nossa vida, né? Como ir, pega o barco e vai, entra no mar, né? Quando você olha, por exemplo, vários milagres que o Senhor fez, por exemplo, né, o primeiro milagre de Jesus, né? Ele pediu que enchesse as talhas. Após isso, as talhas viraram vinho, né? Se você pegar lá o milagre dos pães e dos peixes, ele fala para os discípulos assim: vê se tem alguma coisa aí com esse pessoal, essa multidão que está aí, ó. Tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. E a partir daí o milagre ele acontece. O que eu quero dizer com isso, né? E pegando também o seu exemplo, pastor Fábio, do barco, né? De estar dentro do barco. Talvez o tirar a pedra e trazendo de novo, né, a palavra base nossa aqui, né? Talvez não tenham muitos irmãos nossos que às vezes estão paralisados, aguardando o agir de Deus, e é óbvio, nós temos que sempre aguardar o agir de Deus, mas esquecendo de ouvir o direcionamento que Deus tá dando. Porque às vezes o Senhor, ele está assim, ó, fica tranquilo, eu vou fazer um milagre, mas eu te direciono, faz isso aqui, ó. Faça isso. Remova essa pedra. Enche a talha de água. Entra no barco. Eu sou contigo. E tem muita gente que está com ministérios parados, porque, como o senhor falou mesmo, o senhor direcionou para que lesse especificamente o livro. Ok. Tem gente que talvez esteja paralisado porque tem que, por exemplo, se aprofundar mais na palavra. E está aguardando Deus. Continua aguardando Deus fazer, mas o senhor está falando assim, ó, eu quero te usar. Medita na palavra. Uhum. Depois você abre a sua boca. E quando você abrir a sua boca, aí é comigo. Deixa comigo, que aí eu faço. Né? Não tem um pouco disso? Talvez as pessoas estão um pouco... Não quero usar essa palavra, mas talvez alguns, né? Não todos, não estou generalizando. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não fica com raiva de mim, não. Em nome de Jesus. Mas talvez alguns irmãos prostrados, paralisados. E não colhendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. O apóstolo Tiago, ele trabalha a ideia da fé no aspecto prático, né? Fé não é algo abstrato. Sim. Sim. Fé, ela é demonstrada nas obras. Ele Sim. diz, se você diz que tem fé, mas as suas obras não caminham junto com ela, não demonstram a sua fé, vou dizer uma coisa para você: demônio também crê no Senhor Jesus e estremece o nome dele. Então a sua fé é comparada a uma fé de demônio. Separei até esse texto aqui. O que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas não entendem que o extraordinário, ele caminha dentro do ordinário. Perfeito. O extraordinário, ele é meio que um corte, né, no ordinário. Deus, ele meio que nem um Kairos, né, o tempo oportuno, ele cruza o Cronos e o Aion, o tempo de Deus, o tempo do homem. O Kairos cruza, abrindo uma ruptura, e Deus agindo, né, no tempo do homem com o tempo dele. E o que eu deixo de perceber, eu não tenho percebido, é que dentro do ordinário, o que era o ordinário? Que é possível Eu fazer. preciso que você tire a pedra, é o ordinário. E o extraordinário é alguém levantar um homem Dos morto mortos. há 4 dias. Sim. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão dificultando a ideia do que é ter fé. O que é viver fé, o que é expressar fé.
Eu expresso fé enquanto eu trabalho, eu expresso fé enquanto eu prego, enquanto eu ajudo alguém. Não depende de mim realizar milagre, mas Deus ele pode me participar do processo do milagre. Eu Sim. quero fazer parte do processo do milagre. Claro. E o que as pessoas não conseguem perceber é exatamente isso. Para que o extraordinário aconteça, eu não fico assistindo, mas eu Perfeito. participo, Sim. eu construo, eu preparo o ambiente, entendendo que eu dependo de que o extraordinário ele aconteça. O Senhor Jesus ele dá uma palavra que eu acho que é uma palavra grave no texto, uma força, quando ele diz, ei, remove a pedra. Já cheira mal, a gente conhece um pouco da história. E ele diz, ei, se creres, verás a glória de Deus. O que ele está dizendo? Eu não quero que vocês vejam para depois acreditar. Eu não quero que eu chame Lázaro e ele fale lá dentro, gente, pelo amor de Deus, abra a porta. Não, eu quero que vocês antes façam o que eu estou mandando vocês fazerem, tirem a pedra que eu vou fazer aquilo que só eu posso fazer. A maioria das vezes a gente quer que Deus faça para depois a gente falar assim, não, realmente agora eu tenho que fazer. Não, faz, que Ele é fiel. Ele é poderoso. Aquele textinho de Mateus 37, verso 4, entrega, confia, Deus faz, é exatamente isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E confiança é mais do que acreditar. Eu acredito em um monte de gente, agora eu confio em pouquíssimas ou em quase ninguém. E Deus ele quer que a gente passe do crer para o confiar, que Perfeito. o que Deus vai fazer, só Ele pode fazer, Ele vai fazer na hora que Ele tem que fazer. E o meu papel é entregar e confiar, porque Deus, Ele tudo fará. Ótimo. Agora, só algo para vocês aqui, né? Talvez não tenham algumas pessoas, a gente pode abençoar vidas nessa. Ó, a gente está aqui para isso, né? Para Sim, abençoar claro. vidas nessa noite, né? Claro. Mas que confundem essa coisa do eu tenho que fazer com eu tenho medo de passar à frente de Deus. Acho que são coisas diferentes. Vocês não Sim, acham assim? sim. Porque senão a pessoa ela acha que se ela for fazer algo, ela está passando à frente de Deus em algo da vida dela. Quando, na verdade, eu entendo que se ela estiver com os ouvidos atentos, ela vai saber exatamente o momento de avançar e o momento de parar. Ela quer fazer para ajudar Deus ou ela está fazendo para obedecer ao Senhor? É. Isso aí. Boa. Isso aí. Alguém quer comentar? Isso aí. Às vezes ela está fazendo o que a gente vê muito aí, por aí. Que as pessoas querem fazer para ser. E eu não faço para ser. O apóstolo Paulo vai falar em Atos 20 para a igreja de Éfeso que ele vai falar, a gente precisa cuidar dos enfermos. Acho que é Atos 20, se não me falha a memória. Sim. Eu preciso cuidar dos enfermos, vocês precisam cuidar dos enfermos. Porém, vocês também precisam lembrar a fala de Jesus, que é melhor dar do que receber. Porque às vezes a gente acha que ser abençoado é porque a gente tem, que a gente ganha. Não, ser abençoado é quando a gente abençoa, quando a gente dá, quando a gente faz. Então, eu não faço para mim ser, eu faço porque eu sou extrato daquilo que a palavra já me diz. Eu já entendi quem eu sou dentro do reino, então eu não faço para mim ser. Não, eu já sei quem eu sou. Eu vou fazer porque eu preciso fazer. Isso aqui já é ordenança do Senhor. O Senhor já me direcionou. Entendeu? Então, assim, ressuscitar Lázaro, eu não vou fazer. Eu vou tirar a pedra. O texto vai continuar e vai dizer assim, agora desatar e deixar aí. Então, ele quer fazer a gente participar até a última instância do homem que foi ressuscitado. Porque às vezes a gente tirou a pedra, mas ele ainda está com dificuldade de locomoção. Você vê que ele está falando assim, ó, vocês estão vendo aí? Ele está com dificuldade de locomoção. Vai lá desatar aí e deixar ele ir. Vai lá ajudar ele a caminhar. Então, eu ajudar uma pessoa a caminhar, o meu vizinho, poxa, aceitou Jesus, mas está com dificuldade de caminhar. Eu vou lá fazer uma visita para ele. Eu vou ficar esperando que o Espírito Santo vá lá convencer ele. Não, eu estou orando para que o Espírito Santo convença ele. Mas o Espírito Santo está lá só me esperando eu direcionar uma palavra. Então, quando eu direcionar aquela palavra e ele ouvir aquela palavra, eu fiz a minha parte. O Espírito Santo está ali do lado e já convence ele. E já traz ele de novo para caminhar com mais facilidade. Porque não adianta só eu tirar a pedra, Jesus ressuscitar ele, ele foi ressuscitado, mas ele ainda está com dificuldade de caminhar. Por quê? Porque está cheio de coisa, né? Cheio de coisa aprendendo, ele amarrando ele. Interessante. Aqui, esse texto também vai trazer também a questão da obediência. Né? Jesus deu uma ordem, o povo foi lá e obedeceu. Pô. Mandou tirar a pedra, eu vou lá tirar. Imagina se é hoje, no dia de hoje. Pô, mas peraí, tá fedendo.
Mas, pô, tem que tirar. Mas eu te dei um direcionamento, pô. Se Deus é comigo, o cara vai levantar. Rapaz, ia ter um embate hoje. Hoje eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Ia ter uma dificuldade de ter alguém gravando lá com o telefone celular. Olha, eles vão fazer. Ali o mestre quer fazer uma cura, mas ele pediu para tirar pedras. A gente caminha hoje assim. Sim. Para uns, para João fala assim, ó, que ele cresça, eu diminua. Para uns, né, a direção é, cara, eu preciso diminuir para que o Senhor cresça na minha vida. Eu amadureci e entendi isso. Mas para outro tem que ser igual o apóstolo Paulo. Cara, que eu morra. Entendeu? Ou seja, cara, minha carne ela tem que morrer. Porque se ela diminuir, vai dar ruim. Daqui a pouco ela vai crescer de novo. Vou cortar, daqui a pouco ela vai crescer de novo. Eu preciso matar ela. Então, eu tenho uma identidade estabelecida. Eu não tenho problema de autoestima. Então, eu não preciso ficar querendo levantar a plaquinha que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, cara, eu faço o que tem que fazer. Porque eu já entendi. O preço já foi pago. Ele já me deu uma direção. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então, quero trabalhar com o Senhor, eu sei qual é a minha cruz, eu tenho que carregar, porque ele não vai carregar a cruz de ninguém, não. E nem eu tenho como carregar a cruz do Marcos, não, pô. Eu estou carregando a cruz do Marcos aqui, eu ajudei a desatar ele, agora eu estou carregando o Marcos aqui, porque a direção de Deus... Não. A direção de Deus foi, tome a sua cruz e me siga. Marcos, olha só, Lembrei de um texto aqui. Vamos caminhar junto, ó, o caminho é esse aqui, a direção é essa aqui, vamos juntos, sabe? Porque eu acho que você tem muito potencial, né? Tem pessoas que estão vendo que você tem potencial, todo mundo está falando que você tem potencial, basta você crer que você tem potencial. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos embora. Agora não, eu não quero, eu vou esperar o pastor Gabriel vir lá da Maré me ajudar a carregar minha cruz aqui. Ele não vai carregar. Não, desculpa, pastor, mas a oração, assim, a gente entende, ela pode muito em seus efeitos. Sim. Mas muitas vezes o tirar a pedra, é como o pastor Fábio falou, é trazer um irmão, por exemplo, para vir ao culto na igreja. Sim. Amém? O Senhor quer nos usar para trazer o irmão lá para visitar a nossa igreja. Ele chega lá, ele recebe um louvor, ele recebe uma palavra, o Espírito Santo fala com ele, ele aceita Jesus. Olha aí, você está no seu trabalho lá, um monte de gente que não crê em Jesus. Olha aí, ó. O Senhor fala assim, ó, tira a pedra aí, ó. Você vai lá, tira a pedra, começa a falar do amor de Cristo, começa a falar, poxa vida, ó, isso aqui é importante, viver com Cristo é uma bênção, casamento é a melhor coisa da face da terra. Tirou a pedra. Aí Jesus vem, entra, faz morada, transforma. Isso aí. Pode falar, pastor. O pastor Gabriel falou no início sobre a humanidade. Os discípulos, em Lucas 22, traz uma discussão para Jesus, quem entre eles era maior. E eu fico assim, a galera que trabalha com liderança, às vezes os líderes ficam assim, rapaz, cara, tem tanto tempo nós falando na escola dominical, pregando no domingo, ensinando, e ainda vem na altura do campeonato, ainda vem com uma pergunta dessa, quem entre nós é o maior? Eu acredito que Jesus passou isso na cabeça dele. Vocês estão tanto tempo comigo aí, vocês ainda estão com essas perguntas primárias, essas perguntas que não era para existir entre nós mais. E aí Jesus responde a ele, você quer ser o maior? Que seja o menor. Que sirva. Esse servir, é até o texto da escola dominical. Eu preciso servir. Eu fui criado para isso. Eu fui criado para isso, independente de o que seja. Como nós somos cristãos, eu preciso servir o Senhor com toda a integridade, com toda a minha força. E aí eu não sirvo para ser, aí parece uma redundância, mas eu não sirvo para ser, mas eu sirvo porque eu sou servo. É isso. Eu vim para te servir. E aí quando eu venho para te servir, eu oro e saio para servir. Eu intercedo para ele, Senhor, estou indo lá na casa do pastor Luiz. Ah, tá bom. Pode deixar que eu estou indo na frente. Quando eu chegar lá, o Jesus já está lá. O Espírito Santo já está lá na casa do pastor Luiz. Entendeu? E aí eu faço a minha parte. O que eu vim fazer aqui? Não, eu vim ajudar você a lavar o carro. Eu vim aqui ajudar você a trocar o carro que você está com o braço engessado. Eu vim aqui fazer alguma coisa. Vim te ajudar. Eu sei que você está com dificuldade. Isso. Pegou essa chave aí, querido? Eu não sirvo para ser, eu sou servo. Olha aí, pega essa chave aí, prega na sua vida em nome de Jesus. Mas aí, voltando pro direcionamento, queridos. Noé. Noé tava lá, ó. Tinha que construir a arca. Não chovia, mas Deus falou que vai chover.
Se você for pegar, esse dia eu tava vendo, não sei aonde que passou na televisão, reconstruindo uma arca. Eu vi também. Meu pai do céu, se você pega a arca, hoje, as embarcações que você vê aí hoje aí sendo construídas, se você pegar lá, tudo que foi construído, foi usado, etc e tal, pra época seria o quê? Um fenômeno da arquitetura? Sim. Sei lá, da engenharia? Tava longe da realidade deles. Fora do normal. Eu vou dizer que com o que foi feito, com as ferramentas que foram feitas, estaria fora do normal até hoje para nossa realidade, né? A gente pode falar hoje, com a tecnologia que a gente tem, empregando a tecnologia que hoje existe, você pegaria ali com tudo que foi feito, você até faria. Mas agora, hoje, pegando as ferramentas que tinham disponíveis lá, na época, né? Você não consegue fazer um negócio daquele aí. Hoje. Seria um negócio meio complicado de fazer, até mesmo por conta de todo o detalhe Até empregado. O que eu quero dizer e aí eu vou passar para vocês, né? Talvez seja o agir na presença do Senhor, né? O se colocar na obra, também não tem muito a ver. A gente já falou isso, mas eu acho que é bacana a gente reforçar com o pessoal que está nos ouvindo, né? É crer no direcionamento que Deus está nos dando. Isso passa pelo confiar. Porque se Deus mandou você fazer, você pode pensar assim na hora, assim, pô, acho que eu não consigo fazer esse negócio, não. Eu acho que eu não tenho capacidade para isso, não. Né? Estamos aqui hoje, gente, aqui, ó, falando no podcast, sei lá, para quantas mil pessoas aí que a gente vai falar aí, vão abrir esse vídeo aqui, vão nos ver falando do amor de Deus. Talvez tenha muita gente aí que está vendo outras coisas que não edifica, enfim, ruim. Mas está aqui disposto, sentado aqui, 8 horas da noite, entendendo que o Senhor tem um direcionamento para nós, algo da parte do Senhor para abençoar as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Estamos aqui, pela fé, amém? Sempre. Sim. Então, assim, e às vezes tem pessoas que não estão atentas e às vezes pensam, e aí, assim, talvez não consigam remover a pedra. Eu não sei se eu estou conseguindo conectar bem a pergunta, mas o remover, o tirar a pedra, o empecilho, aquilo que me impede, passa muito por crer naquele que está me direcionando. Né? Parece impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Alguém quer comentar? Por favor. O que acontece? Pastor Gabriel é pastor, né, de uma igreja. Perfeito. Tem um rebanho que Deus confiou para ele. Hoje em dia, lá na Maré não acontece isso. Acontece aqui com a gente. Na Maré não acontece isso. Todo mundo ouve Deus falar, cara. Deus falou comigo, Deus falou aquilo. Eu não estou duvidando de que Deus não fale, sabe? Mas às vezes você dá direcionamentos para o teu povo, sabe, coisas simples, sabe? Olha só, o pastor Marcos teve uma semana que ele falou assim, a semana agora você vai fazer uma boa ação. Ele vai escolher para você fazer uma boa ação. Então você teve uma semana ali para você executar uma ordem, uma direção do seu pastor, que é bênção na sua vida, de você executar uma boa ação. E ele falou assim, eu estava vindo para a igreja, que na segunda ou na terça-feira, eu não lembro, e ele falou isso de altar. E o pastor estava começando a capinar ali, a roçar o quintal dele. Falei, pô, tá aí. Eu ministrei sobre minhas ovelhas ontem, sobre isso eu vou executar hoje. Vou fazer a minha parte. E às vezes as pessoas estão assim, sabe, querendo fazer coisas miraculosas, né, igual você pontuou aqui atrás, aqui, né, querendo trabalhar, né, na frente de Deus, não com Deus, desobedecendo às vezes coisas simples, entendeu? A obediência caminha muito com a bênção. Sabe? A obediência caminha junto com a bênção, na verdade. Caminha junto com a bênção. Quer ser abençoado, seja obediente. Comece pelas coisas simples, entendeu? Você vai ser fiel no pouco, Deus vai te colocar onde? Então você começa, sabe? Pastor Gabriel é bênção na minha vida. Ele vai lá, me visita. Estou com um problema familiar, ele vai lá, me ajuda a resolver meu problema familiar. Pastor Gabriel, estou precisando de um trabalho, ora por mim aqui, estou concorrendo a uma vaga assim. Pastor Gabriel, levanta de madrugada, 3 horas da manhã, entra lá naquela fila especial, né, que tem uma fila diferenciada na madrugada, intercede pela minha vida, eu compartilho, pastorzão, deu tudo certo aqui. Mas direções, sabe, pequenas, está falando de coisas pequenas aqui. Deus mandou, Noé preparar algo grandioso, inacreditável para a época. O tempo de construção, pastor Fábio trabalha com isso e sabe, né? O tempo de construção de um mega barco, de um mega iate aí. Ele tem noção disso aí, do tempo que dura hoje, né? Por conta do advento da tecnologia. Vamos falar de coisas pequenas.
Sabe, Noé foi obediente ali. O que essa obediência proporcionou para ele? Né? A condenação da humanidade, a salvação dele, ele foi justificado por conta daquilo ali. Então, assim, esse ouvir a voz de Deus hoje, isso acabou banalizando, sabe? Você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a sua mente. Você está ouvindo o seu coração, o seu desejo, aquilo que você quer. Né? O judeu ele tem muito temor quando vai falar de Deus, sabe? Eles têm um temor, eles são ensinados para isso. Mas os cristãos do Ocidente não têm, cara, sabe? As suas emoções, as suas vontades, aquilo que está dentro do seu ser, a sua carne, gritou, eu vou fazer isso. Ah, Deus me direcionou a fazer isso aqui. Deus me direcionou a pegar o meu ganho, ao invés de eu ofertar e levar no altar, não. Eu escolho o que eu vou fazer com isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Um dos impeditivos, né, que é a pedra da gente receber milagre, é a gente condicionar a maneira que Deus tem que fazer o que a gente quer. Boa, verdade. Verdade. Quando o pastor Luiz estava trabalhando, a questão que você colocou, eu lembrei de Naamã. Naamã precisava da cura. É isso. Foi buscar o profeta não recebe nele na porta, porque não podia. O profeta não podia lidar com um homem leproso na época, cerimonialmente ia ficar impuro, enfim. E ele vai dar uma palavra para ele, vai tomar banho. Ele falou, não. Lá tem o Abana e Farfá, que são rios muito mais limpos. Só que eu gosto muito disso. Esses detalhes do texto me encantam muito, que o amigo dele disse, se fosse pedido uma coisa mais difícil. É verdade. Você não faria? Tinha um lúcido naquele meio ali. O impeditivo de Naamã não foi a dúvida, foi o orgulho. Isso aí. Ele tinha um impeditivo, uma pedra dele era a pedra do orgulho. De novo, é a questão da humanidade. Muitas vezes a gente é traído pela nossa própria humanidade. A gente vai em busca e a gente constrói a maneira que Deus tem que fazer. Não, Deus vai fazer dessa forma. Deus vai fazer de outra, ele vai fazer do jeito que ele quer. E ele mandou, vai tomar banho. Podia falar um mergulho, mas de 7. E o cara tá mergulhando 1, 2, 3, não tá acontecendo nada. E, pô, cara, eu vou parar no 4º, no 5º, só que era 7. Deus mandou 7 mergulhos. Graças a Deus por esse servo dele dizer, pô, vai lá, cara. Tipo assim, baixa a bola, dá uma chance para você mesmo. Não é para Deus, não, é para você mesmo, para você viver milagre, porque você vem em busca disso. E a direção de Deus já foi dada. Eu estou querendo realmente buscar uma direção de Deus ou estou querendo buscar um serviço de Deus para mim? Meu Deus. Né? Eu estou querendo que Deus faça, de fato, algo por mim, ou eu quero que Deus ele faça aquilo que eu quero que ele faça por mim. São questões diferentes. E o pastor Luiz levantou uma questão e eu também trabalho muito isso, reflito muito na maneira que eu prego e ensino o meu povo. Porque o que a gente ensina vai ser praticado. É isso. Deus não é servo de ninguém. Ele é Deus. Parece que a gente em oração, a gente fala, Deus, eu quero que o Senhor faça, às vezes por força de expressão, né? Como quem diz, Deus, tu tem que ir por esse caminho. Meu Deus, Deus cria caminho, Deus cria cenários, Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Então a nossa oração tem que ser carregada de muita humildade. Deus, eu preciso do milagre, eu vou fazer igual o Jairo. Eu não quero voltar e ver minha filha morta, não. Eu vou me dobrar, vou me prostrar. Não quero saber o que o pessoal vai achar. O cara é chefe da sinagoga, não importa. Eu estou atrás do meu milagre e a minha humanidade não vai me trair. Eu vou me prostrar, eu vou me dobrar, eu vou pedir àquele que pode solucionar o meu problema. Então, muitas vezes o impeditivo está dentro da nossa humanidade. Não só a dúvida, mas também o orgulho, que é uma das grandes questões que a gente precisa trabalhar muito na nossa oração. Não, isso aí não. Posso fazer qualquer coisa, menos isso que ele está pedindo. Está justamente ali a nossa dependência do nosso milagre. É na minha obediência, na quebra do meu orgulho. O Marco estava falando sobre... Por favor. Pode aproximar um pouquinho mais. Sobre a arca. E se você olhar o projeto da arca e como Deus falou com Noé, isso reflete muito numa liderança de igreja. Porque quando Deus te direciona para você fazer algo, algum projeto, alguma mudança, qualquer tipo de coisa que Deus te direciona para fazer dentro da obra do Senhor, você tem que acreditar. A sua fé tem que sobressair os seus liderados. Porque quando você for contar do que Deus te direcionou e direcionar o povo tem que ver em nós
que nós estamos acreditando naquilo. Porque se você olhar para o direcionamento que Deus para Noé, é algo, cara, não é construir um muro, não é construir fazer um puxadinho, não é comprar 10 cadeiras para a igreja, não é fazer uma visita em hospital. O que ele pede é algo que não existia, que era barco. Não tinha construtores de barco. Não tinha um projeto assim, não, você tem um bom projeto lá, eu sei que está na gaveta, bota aquele projeto em prática. Não, eu vou te ditar o projeto. E você vai chegar em casa e vai colocar a sua família dentro desse projeto. E aí o Marcos chega em casa, chega do trabalho, Dani, olha só, Deus mandou construir um barco aí, cabe uma galera bem grande aí. Não, mas como é que vai ser isso? Não sei. Ele falou que vai construir um barco. Marcos, você está ficando doido. E aí? Então, você tem que ser convincente naquilo, você tem que ter certeza que Deus falou contigo e convencer o povo. Porque tem gente convencendo o povo o que Deus não falou. Olha aí. Porque eles são convincentes. Verdade. Eles estão convencendo o povo a construir certo tipo de coisa que Deus não mandou construir nada. Meu Deus. Não direcionou. Não direcionou, não tem direcionamento de Deus nenhum. É algo que ele quer fazer, a vaidade dele quer colocar em prática, e ele consegue atrair o povo e acreditar. Se o camarada atrai o povo para construir algo que Deus não construiu, que não mandou, se Deus te deu um direcionamento, você acredita naquele direcionamento, fica tranquilo, que o Espírito Santo vai convencer corações. Entende? Porque a arca tem dimensões de galeria, dimensões das janelas, dimensão de porta. A madeira da arca é uma madeira especial pelo tempo que ia ser construída e pelo pouco tempo que ela ia ficar boiando. Se você estudar sobre a madeira da arca, ela demora muito mais tempo secar, porque quando a madeira seca, ela diminui o tamanho. Então, abriria o escalafeto muito mais fácil. Quando você vai numa construção de embarcação, geralmente aí mais para o lado norte, você vai ver que quando o cara faz com o escalafeto muito juntinho, porque a madeira está verde. E aquele calafeto vai abrir, porque a madeira vai secar. E aí eles batem o calafeto e soltam aquela embarcação na água. Soltou aquela embarcação, a madeira incha. Então, para tudo que Deus mandou construir a arca, tinha um direcionamento. Aquela madeira demorava mais secar, porém, ela inchava mais fácil do que qualquer outro tipo de madeira da época. Vocês podem pesquisar aí depois acerca dessa madeira aí. Então, as pessoas estão sendo direcionadas por pessoas que Deus não mandou direcionar e estão seguindo. E se a liderança tem um direcionamento de Deus, confia que esse direcionamento é de Deus, crê que o Espírito Santo vai convencer corações. Precisamos, né? A gente tem falado muito, a Roberta conversa muito isso comigo, falou, amor, crente precisa de discernimento. A gente precisa pedir o Senhor, pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento, para a gente poder, sabe, refletir sobre o que a gente tem recebido de informação, do que a gente tem sido impulsionado, principalmente por rede social. Sim. Sabe? Pessoas que se aproximam, cara, a gente precisa de discernimento espiritual. Discernir as coisas, discernir o tempo, discernir a profecia, discernir o profeta, levar para a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina. O pastor Gabriel estava falando sobre a oração. O Espírito Santo, ele pega as nossas orações e ele leva para Deus. Ó, ele falou isso aqui, mas não é bem isso aqui não que ele quis dizer, não. Ser humilde na oração é isso, sabe? Tem uma canção da Fernanda Brum, né? O Espírito Santo ore por mim. É literalmente isso. É pegar a palavra e começar, Senhor, me ajuda a orar. Eu não sei como orar, como convém. A tua palavra diz isso. O que vem na minha mente é falar essa e essa palavra, mas eu não sei se essa palavra aqui encaixa com o desejo do Senhor, o propósito do Senhor na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus, amém. Vou ser salvo. Vou para o céu. Mas eu preciso viver os teus propósitos aqui na Terra. Não é fácil. Eu vou lidar com pessoas, eu vou estar exposto no trabalho, eu vou estar exposto entre os familiares, vou ser provocado a reagir, vou ser provocado a exercer a minha fé, vou ser provocado vão me maltratar. Vão me dar direcionamentos, eu vou dar direcionamentos, mas eu preciso direcionar segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, porque senão vai ser na minha vontade, vai ser o que eu quero, não o que o Senhor quer. E as pessoas, me ensina, Senhor, o Espírito Santo me ensina a ouvir as pessoas,
Quando as pessoas falarem comigo, não tá com o meu ouvido, sabe, gravado, mas não, tá sensível ao teu Espírito Santo e entendeu? Eu que estou te direcionando através de uma pessoa humilde, através de uma fala. Entende, Pri? Eu penso que, voltando, né, à ideia do ordinário e extraordinário, Sim. é que até então nunca havia chovido. Verdade. Sim. Não é só construir o barco, É. mas é construir o barco para quê? Nunca choveu. É. Ou Ô, seja, Jesus. é algo absurdo. O que É. esse cara está falando é algo absurdo. Só que Noé, ele era um homem temente ao Senhor. E aí a gente vai pegar a questão de ser temente ao Senhor, é ter uma vida com Deus, do ordinário, do dia a dia. Noé, ele sabia servir a Deus fora do absurdo, né? De direcionar o povo para coisa simples. Vou colocar aqui uma questão. O marido tem que amar a esposa. Perfeito. Simples, não é absurdo. Sim. A esposa tem que ser submissa ao marido. E a gente precisa entender o que é submissão. Hoje não é dia de relacionamento, a gente não vai falar sobre isso. Sim. Os pais precisam instruir os seus filhos. Os filhos precisam ser obedientes. Isso tudo está dentro da ordem do dia. É isso. Se o líder, né, o pastor, direciona a igreja dentro do que é óbvio, o dia que ele falar algo absurdo, o pessoal vai dizer, não, ele instrui a gente dentro do ordinário e agora Deus está instruindo ele também dentro do extraordinário. Antes de o profeta Ezequiel ser levado para o vale de ossos secos, o Senhor fez ele fazer uma série de profecias dentro da ordem do dia. Profetizou contra o que estava acontecendo no templo, os sacerdotes, os ritos, tudo que o povo entendia. Agora tu vai profetizar algo extraordinário, dentro do absurdo. Manda os ossos voltar a ter vida. Pô, isso é loucura. Só que ele já estava acostumado a viver o óbvio, o ordinário, o dia a dia, o cotidiano. Então, o que eu vejo é que a maioria dos líderes, a gente não tem e aí o líder, eu coloco eu também. Sim, Não precisa se verdade. colocar. É isso aí. Sim. A gente não tem uma vivência com Deus do dia a dia, do cotidiano. A gente não faz o que tem que ser feito, mas a gente agora quer acessar o absurdo. Aquilo que é incomum, aquilo que ninguém nunca nem pensou. Pô, eu nunca pensei em falar no meio de um cemitério e ver os ossos. Não estou falando de defunto que acabou de morrer, não. Estou falando de osso sequíssimo voltar a ter vida. É algo absurdo. Mas para eu profetizar esse absurdo, eu preciso ter uma caminhada com Deus dentro daquilo que é tirar a pedra. Algo que parece ser tão pequeno, mas muitas vezes se torna algo tão grande na nossa vida. Um impeditivo tão grande para nós. Perfeito. Gente, vou dar uma paradinha aqui, rápida, porque agora eu vou ler aqui todos os comentários aqui, só para os nossos pastores amigos aqui beberem aquela água, né? Óbvio. E enquanto isso, deixa eu dar aqui, ler o que vocês colocaram aqui, em nome de Jesus. Amém? O pastor Gabriel já começou aqui, né? A dar uma boa noite para todos aqui, os amigos que estão aqui nos acompanhando. Pastor Guilherme Agostini, hein? Também aqui, ó, nosso pastorzão aqui, ó. É demais. Já é sócio aqui também, tá vendo? Que bênção. Ele participa aqui, ele participa por lá, ele participa de tudo quanto é jeito, pastorzão. Uma é Deus sua. abençoe a sua vida. Né? Uma honra sempre tê-lo aqui conosco, né? E caminhar com o Senhor. Mandando aqui a paz de Cristo. Ó, já mandou aqui um eu quero da camisa. Ó, o pastor tá em todas. Ó, minha sogra aqui, paz do Senhor, hoje é pra mim, minha sogra e minha mãe, ó. Ó, minha mãe e minha sogra entraram na disputa aqui pela camisa, hein, gente. Olha aí, hein. Meu Deus, não vai dizer que eu tô sendo injusto aqui em nome de Jesus, não, hein. Elas estão aqui. Muito boa noite, minha mamãe, minha sogrinha aqui com a gente. A camisa é minha. Olha aí. Drica e Julie Silva Rocha, boa noite, graça e paz, queridos. Wesley Vegas, mandando também aqui pra gente, graça e paz, pra cima, meu pastor. É um filhão lá da casa. Olha aí, que bênção. Deus abençoe, meu irmão. Muito bem-vindo aqui com a gente. Luciana de Deus, paz, pastor Gabriel, graça e paz a todos. Paz, minha irmã, muito bem-vinda em nome de Jesus, hein? Lucas Silva, pastor Gabriel, meu pastor, meu mentor, um homem de Deus. Aí, ó, irmão Lucas, Deus abençoe, queridão. Pastor Gabriel colocou, povo da Proverá, vamos pra cima. Aí, ó, já convocando geral pra cá. Pastor Guilherme aqui mandando aqui, só tem fera. Só fera mesmo, pastorzão. Cercaram aqui de fera. Meu irmão Marlon Douglas, perdão, meus pastores. Meu Deus. Aí, ó, que bênção.
Maria, minha sogra de novo aqui, ó. Oi, é desse jeito. Amém. Cristina Silva, povo proverá de Raposo aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Pessoal de Raposo, beijão. Que beijo, ó, que bênção. Maria da Graça Nascimento, Jesus proverá, ligada no nosso pastor, glória a Deus, família aqui. Pastor Guilherme, ó, já mandou aqui, ó. Noé construiu a arca pela fé e em obediência. O mais difícil Deus fez, conduzir os animais até a arca. Fé e obediência andam de mãos dadas. Olha aí, ó, que bênção, hein? Sempre contribuindo aqui com a gente. Tecnoblade Edit, eu acho que é isso, né? Eu mandei um inglês aqui, você viu? Tá bacana. pronto. Que nações. Eita glória! Meu Deus! Pastor Gabriel, referência aqui, ó. Drick Julie colocando aqui, ó. Marcos falou tudo. Eu devo falar alguma coisa aqui que foi benção, né? Amém, minha irmã. Me deu uma moral aqui, no meio desse homem de Deus aqui, abençoado, só com palavra top. Eu mandei alguma coisa aqui que foi benção. Glória a Deus. Cristiane Silva, o extraordinário caminha dentro do ordinário. Isso é forte. Verdade, minha irmã. Peguei essa chave aqui, em nome de Jesus. Andrésia dos Santos. Andrésia Raposo, olha aí, ó. Mandou aqui de novo, aqui, ó. Senhor, ajuda-me a vencer minha humanidade. Que legal. Bacana, hein? Estamos abençoando muita gente aqui hoje, hein, gente? Aline Martins, só pastor top. É verdade, minha irmã. Maria da Graça Nascimento, glória a Deus. Que aprendizado. Aline Martins mandou um glória pra gente. Michele Fátima, a paz, meu pastor Gabriel. O pastor Gabriel tá em todas aqui, hein? Que bênção. Mandou aqui também, ó. A tá em peso. Maria da Graça mandou aqui, ó. Obrigado, meu pastor. Aline Martins, graça e paz, boa noite. Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Pastor Marcos Oio aí, ó. Tá com a gente aí, ó. Tá ligado, ó. Meu Deus, hein? Um abraço a todos. Paz, pastorzão. Deus abençoe sua vida. Brevemente tem que trazer ele aqui, né? Em nome de Jesus, né? Vou falar com ele lá. Amém? Já tem um convite aí já. Domingo eu vou falar com o senhor. Vamos lá. Vamos lá. Pastor Guilherme de novo aqui, ó. Nós oramos bastante pedindo para Deus agir em nosso favor. Porém, temos feito o que Deus nos manda fazer? Olha aí, é isso. Pastor Guilherme, ele já pega aqui assim, né? O que te fala, ele já traduz lá e já manda. Coisa linda de Deus, hein? Maria da Graça Nascimento mandou aqui, ó. Deus por essa oportunidade, né? Obrigada, agradeceu, né? Que bom, minha irmã, que você está gostando aqui do nosso bate-papo de hoje. Minha esposinha aqui que tá com a gente aqui, ó, só ali na mídia, mandou aqui, ó, pega essa chave do pastor Fábio, eu não sirvo para ser, eu sou servo. Gente, isso é um slogan, isso ficou bonito isso aí, né? Da camisa. Meu Deus, hein? Olha aí. Ô, pai. Aline Martins, ó, que bênção, eu sou serva. Tatiane Brum, muita bênção. Eliane Medeiros, boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Paz, minha irmã, bem-vinda, Alex Achá. Boa noite, a paz do Senhor, queridão, seja bem-vindo. Minha irmã Maria da Graça de novo, botou aqui, ó, forte, eu não sirvo para ser, eu sou servo, é verdade. Ficou marcada essa frase aqui hoje pra gente. Falou aqui, ó, de novo, esse é meu pastor. Pastor, tá acabando, hein, gente? Guilherme Agostini, estão banalizando o que Deus falou, verdade. Uma verdade mesmo. Minha esposa colocou aqui quanto aprendizado. Minha irmã Maria das Graças de novo, verdade, glória a Deus. Jocicleide Soledade, boa noite, povo abençoado. Boa noite, minha irmã, bem-vinda. Cristiane Silva, que live abençoada, que Deus abençoe vocês, pastores. Olha aí, ó, que bênção, o povo tá gostando, gente, que legal. Michele Fátima, que aprendizado, meus pastores. Tatiane Brum, remover a pedra é um ato de ação e fé para gerar muitos milagres. Verdade. Minha sogra, que o Eterno continue usando vocês. Amém. Nós recebemos essa palavra. Sheila Paulo, quero essa camisa. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Esposa do pastor Fábio, né? Que bênção. Tá aqui com a gente. Queridos, olha só. Eu vou fazer mais uma rodada rápida com os pastores aqui. Deixa eu te falar. Se você está aí até agora com a gente, que bênção, daqui a pouquinho, no finalzinho, falta pouco tempo, a gente está quase terminando já nosso podcast aqui, a gente vai sortear essas 2 camisas aqui, amém? E aí, eu já vou falar para você, para te motivar e já trazer mais um monte de gente aqui para dentro, tá? Se você não trouxe ainda, a hora é agora, amém?
Você estando aqui, você vai concorrer a essa camisa, 2 camisas, hein? Olha que legal, 2 camisas. E ainda esta semana eu estarei enviando para você, se você for sorteado também, uma caneca do podcast Palavras Simples. Olha aí, ó. Meu Deus, hein? 40. A gente tá dentro desse bolo aí. Boa, boa, boa. Olha aí, ó. Tá vendo? O pastor mandou essa aí, ó. Pô, uma canequinha pra todo mundo. Ai, que benção, ó. Episódio 40. Vamos pensar nisso aí. Vai ser uma benção, hein? Em nome de Jesus. Amém? É que mandaram até uma cena aqui, uma mãozinha aqui, gente. Olha aí, ó. Glória por esse podcast. Amém. Pastores, e é interessante, eu vou passar mais uma para vocês, assim, é muito para a gente já meio que dar uma rodada aqui do que a gente está falando, e eu tenho certeza, meu irmão, tem sido bênção para a sua vida, não tem? Você está sendo abençoado com esse podcast? Eu estou sendo aqui abençoado até o tutano. Eu vou meditar no que a gente está falando aqui hoje ainda, né? Quando eu for dormir, eu vou ficar pensando no que a gente está falando aqui hoje. Mas, você vê, às vezes o direcionamento do Senhor. Você pega Elias, por exemplo, né? Elias, ele ia lá, no momento que ele ia orar, estavam lá os profetas de Baal, ele ia orar, o fogo ia cair do céu. Mas antes de Elias orar, ele teve uma atitude. Ele teve que restaurar o altar. Ele foi lá, pegou pedra por pedra, restaurou o altar, preparou o altar. E depois disso ele orou, o fogo desceu, e a gente já sabe o final da história, né? A atitude antes do milagre, né? Que às vezes passa por simplesmente nós, como servos do Senhor, para sermos canal de bênção e deixar fluir 100% do que o Deus quer na nossa vida, às vezes a gente tem que restaurar o altar. Às vezes a gente está tão ligado, óbvio que foi outro podcast, né? Tá fazendo tanta coisa, tá trabalhando em tanta coisa, e eu não tô, em nome de Jesus, hein? Deixa eu deixar claro aqui. O irmão Marco falou que eu tô fazendo muita coisa, tem que parar de fazer muita coisa na igreja. Não tô falando isso não, tá, querido? Em nome de Jesus, hein? Tá gravado aqui. O que eu tô falando para você é, faça aquilo o que Deus mandou você fazer. Mas às vezes você tem que dar uma parada, queridos. E antes de orar para o Senhor para que o fogo desça, você tem que restaurar algumas coisas que estão sendo perdidas aí na sua vida. Porque senão você vai orar e o fogo não vai descer. Simples assim. Esse é um ponto. Eu vou deixar para vocês. E mais uma, a mulher do fluxo de sangue. Às vezes a gente tem que romper multidão, meu irmão. E muita gente está como multidão no meio do povo. Está perto de Jesus, mas ao mesmo tempo está longe. Está andando no meio da multidão, juntinho com Jesus, mas não está tocando na orla. Não está dando o passo ou tendo a atitude necessária para viver o extraordinário de Deus. Eu sei que são 2 coisas em uma, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Caso queiram falar de uma ou queiram falar de outra, fiquem à vontade. Amém? Amém. O chefe. Olha aí! Meu Deus, hein? Gostei. Pô, o pastor Gabriel falou assim, ó. Vai, meu filho. Eu tava, na verdade, na hora que você estava construindo aqui a pergunta, formatando, assim, Elias, ele deixa uma lição pra gente, sabe? Ele deixa uma lição pra gente. Eu lembro muito do primeiro amor, sabe? Quando eu tive um encontro com Deus, ouvi a voz dele a primeira vez, né? Esses dias eu estava conversando com as crianças, né, na classinha, num dos cultos que eu ministrei junto com a Roberta. Maneiro. E eu falei assim, eu me batizei com 8 para 10 anos, né? 10 anos, na verdade, me batizei. 10 anos de idade. E aí, eu conversando com eles, né? A importância de você ter um entendimento do que significa o batismo, porque às vezes a gente, né, nós erramos, não é sinal que a gente vai continuar errando e vai ensinar errado, mas as nossas crianças, os nossos filhos de crente, eles vão ter a experiência deles com Deus, eles vão querer se batizar, e não, antigamente era muito assim, não, tem que se batizar, que você é filho de fulano de tal, seu pai é diácono, sua mãe é isso e aquilo, e a gente se batizava na base da emoção. E criança é uma coisa tão pura, né? Aí uma criança chegou para a mãe, e a mãe foi e compartilhou com a Roberta, né? Falou assim, não, o pastor Luiz se batizou com 10 anos, então quando eu fizer, tem 9 aninhos, quando eu fizer 10 anos eu quero me batizar. E o pai, não, você tem que esperar mais um pouquinho e tal, ensinando para ela. Ela pegou aquela fala que eu tive, né, e ela pegou como uma verdade para ela de querer se batizar. Então, sabe, o meu primeiro amor, né, quando eu cheguei e o que eu fazia,
nem aquela vontade de estar ali na igreja, de ser convocado para estar trabalhando, para estar agitando alguma coisa, preparando ali o ambiente, né? As pessoas às vezes não sabem, quem chega num culto em cima da hora, ou com 10, 15 minutos já, com louvor, tudo que sabe, tudo que antecede o culto, a Verdade. zeladora preparando o ambiente, a gente chegando um pouco mais cedo, ligando os ar-condicionados, equipamento, né? O pessoal do som passando o som, e você já, com a equipe lá, você já começa a orar e clamar a Deus por aquilo que Deus vai fazer, pelas vidas que vão ser salvas, né? E você preparando o pessoal ali dos voluntários. Na hora que o pessoal romper aquele corredor, a gente vai dar um brado, vamos vibrar, porque, sabe, no céu tem festa, vamos fazer festa, vamos festejar. No estacionamento, orando pelos carros, E ali as orando pessoas, pelas famílias. isso. E sabe, e você perder isso de alguma maneira, se perder na caminhada por conta do nosso ativismo, e eu comecei a me ver, opa, peraí, eu estou trabalhando muito, mas eu não tô vivenciando aquilo ali, recebendo a palavra, né, e pedindo, Senhor, que palavra, né, vibrando com a palavra, não estava muito ocupado com o culto. Não, eu preciso rever. Aonde que foi? Onde é que eu parei? Não, parei aqui. Não, peraí. Então, vamos lá. Não, aqui eu tenho que fazer, aqui eu tenho que chegar. Eu preciso tirar um tempo, orar ao Senhor, tirar um tempo com Deus com qualidade, ouvir a voz do Senhor, chorar aos pés do Senhor. Isso aí. Se isso parou de acontecer, peraí. Lá onde eles pegavam a lenha, tinha uma maneira de se preparar a lenha, de colocar pedra, de preparar tudinho certinho, porque o holocausto vai ser colocado aqui, sabe? Então Elias teve todo esse cuidado, porque estava de qualquer jeito. É para um Deus qualquer de qualquer jeito. Não, não é. É para o meu Deus. Eu tenho que fazer com paixão. Porque ele liberou uma palavra para mim dizendo o seguinte: bem-aventurados que não viram, mas eu não vi, mas eu creio, eu sinto. Eu creio em tudo que está escrito. Sabe? Daniel, ele orou na expectativa de uma resposta, e a resposta não veio, e ele não se decepcionou por conta daquilo. Quando o anjo chega para ele e fala assim: desde quando você dobrou o teu joelho, o Senhor te respondeu, mandou a resposta. Então tem respostas vindo para nós nessa noite, para quem está ouvindo essa noite. Eita glória. Sabe? Que deposita confiança nele. Eu quero trazer essa memória, eu quero vivenciar isso. Ah, pastor, o senhor está falando algo surreal, algo... Gente, é algo palpável, sabe? Volte, experimente, peça a Ele. Fazer a autoanálise, Senhor, eu quero voltar a queimar de novo, Senhor, eu não estou mais queimando como queimava. Eu estou fazendo, sabe, no automático. Não, me tira do automático. Irmão, dirigir carro automático é muito bom, entendeu? Mas de vez em quando eu estou com a mão no câmbio ali, se bobear, eu desço o câmbio lá, como se fosse na primeira. Entendeu? Eu não esqueci como é que se dirige no manual. Mas hoje, né, a gente tem a possibilidade do automático, mas para as coisas de Deus não dá para ser no automático. Não dá. É relacionamento. Ele é relacional. Entendeu? Você começa a falar das coisas do Senhor, fala, cara, eu vejo Deus na fala dele. Eu vejo Deus na expressão. Eu vejo Deus nas ações. E é isso, sabe? Ele pontuou aqui, né? Tiago 2,17. A nossa fé sem obras, ela é morta, porque tem que acompanhar, tem que ter ação, tem que ter fruto. Você entende? Perfeito. E Elias, ele deu um show ali, né? Falou, não, já fizeram tudo, já chicotearam, gritaram, grita mais. Vou fazer algo diferente. Coloca água, mais água. água. Algo diferente. Vai acontecer um extraordinário aqui. Vai acontecer algo extraordinário aqui. Mas o ativismo religioso, ele é uma fuga dessa realidade, que eu não quero me ser confrontado. Tem gente que se esconde no ativismo religioso, finge costume, para não ter que se dedicar a uma vida de intimidade com Deus. Então, o Senhor sentiu, não, peraí, eu estou sentindo falta do aconchego de Deus, eu estou sentindo falta de estar com Deus, de sentir aquela presença. Mas tem gente que, para esconder a falta da presença, eu me embrenho no ativismo religioso e passa debaixo do radar. Quantas pessoas na igreja servindo, não é tema para a gente discutir, mas em depressão, mas está servindo, está sorrindo, está ali. Então, o ativismo religioso, muitas vezes, ele camufla, ele esconde coisas que ele não deveria.
Elias, ele mostra algo muito, muito legal, né? Nessa passagem, que é o zelo, né? Ele fala, cara, não dá para apresentar uma oferta para Deus desse jeito. De né? qualquer maneira. Não é assim que Deus quer. Só que estava faltando para os profetas de Baal e de Acera. Não estava, porque eles estavam sendo sustentados pelo rei e pela rainha. Só que não era a respeito apenas deles, era a respeito do povo. O profeta é representante de Deus no meio do povo. Então, Elias está dizendo, vocês podem ter na mesa de vocês, mas o povo não tem. E aí ele pega 12 pedras, simbolizando a unidade do povo. Ele está dizendo que a gente precisa trazer o povo de volta para o altar. Não é a respeito de nós, mas é a respeito do povo, que nós representamos para aquele povo. O que a gente diz em nome de Deus para aquele povo. E aí Elias, ele traz de volta ao povo para refletir a respeito do altar. Que é do altar que a gente vive, é do altar que a gente come, é do altar que a gente recebe o direcionamento de Deus. E além disso, Elias demonstra uma coisa. A minha função, e aí não é mais tirar a pedra, mas agora é ajustar, porque o meu papel é preparar o altar. Mas quem manda fogo do céu é o Senhor Jeová. Aleluia! O meu papel é isso. eu tenho que fazer. Se é para tirar pedra, ou se é para colocar pedra, é o meu papel que eu tenho que fazer. O senhor também colocou da mulher do fluxo de sangue, eu gosto muito de pensar. Ela construiu o caminho do milagre dela na mente dela. Antes dela sair, ela disse, eu vou até lá. E se eu tão somente tocar na rola da veste dele, eu serei curado. Então, ela construiu o milagre dela aqui, e aí depois ela começou a agir em busca daquilo que ela já tinha construído como milagre. E assim como ela pensou, assim ela viveu. Em Provérbios, não é uma doutrina, mas é um provérbio, um pensamento, que assim como o homem pensa de si, assim ele é. Então ela estava dizendo, eu não vou voltar para casa da mesma maneira que eu estou saindo, eu vou voltar curado, eu vou voltar sarado. E aí é uma fé que se movimenta. Ela pensa no campo das ideias, mas ela diz, eu vou pavimentar um caminho que vai me levar ao meu milagre. E ela não teve um caminho fácil. Mulher doente, 12 anos sangrando, dispensa comentário, anêmica, uma mulher surrada pela doença. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior, então ela não estava nos seus melhores momentos, suas melhores condições físicas, nem emocionais, nem psicológicas. Ela tem uma multidão para vencer, N problemas, mas ela está decidida pela fé dela que ela não vai permanecer mais do mesmo jeito. Então aí vai uma lição para nós. A gente precisa construir um caminho de fé, chamando a existência coisas que não existem como se elas já existissem na nossa vida. Ela está dizendo, eu não vou continuar do mesmo jeito. Eita, glória. Eu vou ser curado. Aleluia. Legal isso. Me apertaram, né? Não, eu vou usar a fala dos dois. O pastor falou sobre a organização do culto. O pastor falou sobre as 12 pedras. Eu vejo que quando a gente está disperso para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a gente acaba cocheando em dois pensamentos. Meu Deus. E que Elias chega ali, ele não só atrai o povo, ele inclui o povo. Porque o Elias, ele podia ter chegado ali, arrumado o altar, orado, e não precisava nem conversar com o povo. Ter feito tudo. Ele podia ter feito tudo, mas ele pega 12 pedras representando as 12 tribos. Pô, assim, vocês fazem parte disso aqui. Isso aqui faz parte. Observa que é 12 pedras, representa 12 tribos. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Chega aí até mim. Constrói o altar e aí ele vai orar. Não sei se vocês perceberam, a oração de Elias é uma oração de humilhação. Ele fala assim, Senhor, o que eu estou te pedindo é que o Senhor desça fogo do céu e mostra para esse povo que o Senhor é Deus e eu tenho intimidade contigo, eu sou teu servo. Então, você vê que em todo o tempo, a edificação do altar foi para atrair o povo de volta, aquilo que o pastor Gabriel falou, mas para que eles deixassem de cochear dos pensamentos quando você não tem noção do ambiente ao qual você frequenta. Como o senhor falou, às vezes eu chego lá, o culto é 6 horas, eu cheguei às 6h10. Eu não sei o que aconteceu nos bastidores para que aquele ambiente de glória esteja daquele jeito. Entendeu? O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Você vê que Jesus,
não estava ali aguardando ela chegar. Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Chegar na casa de Jairo. Todo mundo está falando da mulher, que a mulher chegou lá, rompeu a multidão e foi curada. Porém, eu fico imaginando a aflição de Jairo. Tendo que esperar. Porque ele está rompendo a multidão está oprimindo e apertando ele, atrapalhando a locomoção. Aparentemente, aos nossos olhos, atrapalhando a locomoção de Jesus. Ninguém atrapalha a locomoção de Jesus. Ninguém atrapalha que Jesus faça um milagre na sua casa. Ninguém atrapalha isso. Jesus talvez estava dando tempo dessa mulher chegar. Eu também penso sempre assim. Boa, verdade. Mas o pai que está com a filha doente e as pessoas não incomodam mais o mestre, não, que ó, a menina já morreu. Não, fica tranquilo. A menina não morreu, a menina dorme. Então, é essa a aflição de Jairo. Então, Jesus tem milagre para todos. Você vê que ele vem dando atenção à multidão, que está apertando e oprimindo. A mulher rompe aquela multidão, toca na orla. Tem pessoas, como o Marco falou no início, que está perto de Jesus, mas não está conseguindo extrair de Jesus virtude. Nós precisamos estar tão próximo de Jesus, com a nossa fé apurada, ao ponto de nós sentirmos que nós recebemos virtude a cada dia. Eu preciso romper essa multidão para receber de Jesus virtude, para me conseguir continuar a caminhar novamente, porque ela estava 12 anos sangrando. Tem um louvor muito antigo, né? Rompendo em fé. Lindo. Lindo, 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 lindo. Essa semana nós estávamos compartilhando na célula, conversando, né? E interessante que no final do culto, o pastor fez um convite, né, para quem precisava de um milagre, de uma cura, né? E assim, algumas pessoas foram e outras não foram. E engraçado que lá na célula a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei assim, irmãos, pensa o desafio que é você romper aquele corredor. Essa mulher, ela saiu da zona de conforto dela. Perfeito, verdade. Ela saiu da zona de conforto dela. Só que tem gente que está na igreja que recebe a mesma direção. Que o Espírito Santo conversa com ela. E ela fala assim, aí começa a crise, aquela crise existencial. Poxa, mas eu vou lá e as pessoas vão estar vendo eu indo lá na frente, A cara. exposição, né? A exposição, eu vou me expor. E eu fico assim, falei, gente, como pode? Mesmo a gente tendo todos os relatos bíblicos, né, as pessoas que venceram, que romperam, que fizeram a diferença. A gente estava, né, essa terça-feira agora lá no Apóstolo, e João, quando vê Jesus, né, deu uma direção para jogar a rede de um lado. Eles jogam a rede veio cheia de peixe. João, é Jesus. Pedro, o quê? Pulou dentro do barco, pulou na água, foi embora, foi atrás de Jesus. Mas é isso. Então a gente tem assim, pessoas que entenderam que era Jesus que estava no negócio, tomaram uma decisão, mas hoje ainda a gente prega, você sente de Deus te direcionando, debaixo de uma palavra profética, mas as pessoas resistem, não dão crédito. E aí compartilham na célula, né? Poxa, eu senti de Deus, mas eu não tive coragem de ir. Eu creio muito na oportunidade. Todos nós temos a mesma oportunidade. Porque Jesus é único e ele é o mesmo. Jesus chegou naquele ambiente onde estava Marta e Maria, e ele deu uma oportunidade para aquele povo. É isso. Porque eles poderiam não ter tirado a pedra. Não, a gente não acredita, não vão tirar a pedra. O senhor está louco. O que o senhor está falando aí não tem sentido. Eles poderiam ter virado as costas para Jesus. Eles tiveram uma oportunidade e eles moveram a pedra. Todos aqueles que passaram e receberam de Jesus, receberam uma oportunidade. As virgens, todas elas tiveram a mesma. Não era metade noiva e as outras meretrizes. Todas eram noivas. Todas elas eram noivas. Todas elas receberam a mesma oportunidade. Por que as prudentes tinham azeite, por que as nessas não tinham? Porque elas não souberam aproveitar a oportunidade quando era para buscar azeite. Então, a oportunidade ela está posta todo dia para a minha vida e para a sua vida. Eu só preciso aproveitar a oportunidade, não posso deixar ela passar. Amém. Queridos, agora eu vou parar aqui rapidinho. De
Eu vou para cada um dos pastores aqui, como a gente vai sortear 3, e aí, de 1 a 76. 1? Não, 1? Tem certeza? Pastor Gabriel, né? Olha agora. Sem ser 1. 22. 22. Posso anotar aqui, pastorzão? Pode. Por favor. Bota aí. 22. Pode falar aí. Pastor Fábio. 33. 33. Pastor Luiz. 74. 74. Tá bom. Enquanto eu olho aqui, estamos terminando nosso podcast. Mas Já foi, gente. Já foi. Foi uma bênção. E aí eu queria deixar para que vocês pudessem falar as considerações finais a respeito do que foi falado aqui hoje. Tenho certeza, abençoamos muita gente. Haja visto os que colocaram aqui, né? Todos os comentários, enfim. Tenho certeza que ainda vamos abençoar muita gente que vai nos acompanhar aí durante a colocação desse vídeo no YouTube. Então vai ser uma bênção. Antes de eu passar para eles, queridos, você que está nos acompanhando até agora, já vou dizer quem é que ganhou aqui, tá? Tá aqui até agora com a gente? Ainda não deu seu like? Não se cadastrou no canal ainda? Se inscreveu no canal? Por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like, porque sempre que tiver aqui o podcast Palavras Simples, você vai ser acionado aonde você estiver e vai ser abençoado com pastores, olha só, abençoados, né? Igual a esses que estão aqui hoje dando o ar da sua graça, o privilégio de estar aqui conosco. Amém? Então, deixe seu like, acione o sininho, se cadastre no canal em nome de Jesus, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, né? Em nome de Jesus. Amém? Pastor Luiz, considerações finais. Maravilha dividir a mesa com o pastor Fábio, pastor Gabriel. 2 fera aí. Muita benção. Acho que o tema é muito pertinente, né? Muito aprendizado essa noite aqui. Acho que a gente, né, pôde esmiuçar bastante coisa aí. O pessoal que participou aí também deve ter recebido muito de Deus. Os que virão, né, esse podcast no futuro aí, que possa ser abençoado também. Amanhã eu vou estar lá na Sião com o pastor, com o bispo, né, Rafael, lá ministrando lá para os voluntários da igreja dele. Vai ser bênção também. Louva a Deus pela nossa igreja, Sal e Luz, né, para nossa membresia, os nossos irmãos que abençoam as nossas vidas, a qual a gente exerce, né, influência, exerce no pastoreio ali, ajuda o pastor Marco ali a cuidar daquele rebanho. Muito obrigado, pastor Gabriel aí, proverá aquele povo abençoado lá, que tem um Senhor como uma referência. O povo é teu, mas louva a Deus pela proverá que a gente também compartilha do teu conhecimento, né? E de toda a unção que você carrega aí do Senhor, da parte do Senhor. Obrigado, Pri. Um beijão para minha esposa, Roberta, meus filhos, minhas noras. E é isso aí. Tamo junto, né? Amém. Pastor Gabriel. Gratidão a Deus e a você, Marcos. Obrigado por estar aqui junto com o pastor Luiz, pastor Fábio, sua esposa, sua família. Compartilhar com tanta gente, né? O povo da Proverá está aqui em peso. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amo vocês. Um abraço e um beijão para minha esposa, para meus filhos, João Gabriel e Rebeca, a minha gordinha maravilhosa. Eu também quero deixar uma palavra, né, de encorajamento. Aquela mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, ela arrancou o milagre de Jesus. Jesus não autorizou por palavra e nem por gesto. Mas aquela mulher, ela disse, eu vou tocar e eu vou receber. Jesus falou, alguém tirou de mim Poder. virtude. Então, tem momentos na nossa vida que a nossa fé vai se expressar de forma ousada, destemida mesmo. A gente vai dizer, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. E talvez seja você que está ouvindo a gente, que está dizendo que esse momento da tua vida é um momento que vai ser um divisor de águas. Então, assim, vai com toda a fé que você puder ir mesmo e fala assim, eu não vou continuar mais do mesmo jeito. O pastor Fábio falou uma coisa que eu também acredito. O Senhor ficou ali se demorando, esperando aquela mulher chegar para tocar nele, para depois ir para a casa de Jairo. Talvez Deus esteja passando agora, exatamente agora, Amém. na tua vida, no teu momento, porque Ele está desejoso de que você toque Ele e você seja
curado. Que Deus abençoe o nosso fim de semana, que seja tremendo para a glória de Deus. Amém. Pastor Fábio. Agradecer aí, Marcos, pelo convite, pela confiança. Agradecer aí a presença do nosso pastor, junto com a gente aí. Pastor Luiz. Pastor Gabriel, fera, né? Eu fico imaginando a vida do pastor Gabriel, que está está fora do tempo. Ele é aquela fruta temporão, está fora do tempo. Pela idade, mas com tanta experiência, a Proverá é privilegiada pelo pastor que tem. Verdade. Que Deus possa abençoar essa casa, essa igreja, cada dia mais. Minha família, muito obrigado. E dizer, em cima daquilo que o pastor Gabriel falou, que Jesus, ele não mudou. Jesus é o mesmo, é o mesmo. Às vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho. Ela se esforçou demais. É mais fácil o entendimento para as mulheres, que quando chega no tempo do seu fluxo, elas ficam com mais dificuldade. Ela tinha esse fluxo durante 12 anos, constantemente. Então, ela se esforçou muito. A gente tem outro episódio, que é Zaqueu. Jesus está passando e ele tem somente uma oportunidade. E ele aproveita essa oportunidade, sobe na árvore, e aí Jesus fala para ele, desce depressa. Gostei do que você fez. Aí, você foi diferenciado. E para mim receber o milagre, eu preciso ser diferenciado. Eu preciso fazer aquilo que o pastor Gabriel falou, arrancar de Jesus o milagre. Então Jesus vai entrar na sua casa hoje, pode ser hoje, e dizer assim, hoje tem salvação nessa casa novamente. Então, que Deus abençoe cada um que ouviu, que viu, que assistiu, que vai assistir. Amém. Que Jesus possa entrar na sua casa hoje e fazer o milagre. Amém. 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 Glória a Deus, queridos. Olha só, ganhadores das camisas, eu vou ter que refazer o da caneca, porque caiu para minha esposa, não pode, tá em casa, né? Aí é complicado. Vamos lá, quem ganhou a camisa aqui, ó? Drica e Julie ganharam camisa, olha aí, ó, que bênção. E Aline Martins. Ih, o pessoal lá da célula lá. Olha aí, que bênção. Pastor Luiz, manda mais um número aí, manda mais um facinho para não ter que contar muito aqui. Tá bom, então. Número 10. Número 10, peraí, agora rápido, agora foi. Luciana de Deus. E lá, membro lá da minha igreja. Olha aí, olha que bênção. Luciana. Parabéns. Amém, minha irmã. Deus. Glória a Deus. Minha irmã, deixa que eu vou entregar para o pastor Gabriel, ele vai entregar para você, amém? Amém. Que bênção, Deus abençoe. Deixa eu agradecer a vocês mais uma vez. Pastores, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, que tanto abrilhantam nesse podcast, com tanta sabedoria, com tanto discernimento. E assim como esse podcast, ele nasceu para ser, com palavras simples, poderosas e eficazes. Então, o meu agradecimento a cada um de vocês. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado por estar aqui conosco. Que o Senhor te abençoe, que verdadeiramente essa pedra que não permite que você avance, que você, o Senhor já falou com você, eu não te conheço, não sei onde você está, o que você está fazendo nesse momento, mas eu sei que o Senhor já falou com você, a pedra que você tem que tirar, o que você tem que fazer para que você tenha uma vida abundante e poderosa na presença do Eterno. Que o seu ministério, a sua vida com Deus, ela possa chegar a patamares que você nem imagina em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo podcast. Palavras simples, porque palavras simples não são simples palavras. Deus te abençoe. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Até